Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Não estejais inquietos. A igreja de Filipos, neste momento, era uma das mais perseguidas entre todas, porque ela ocupava uma posição de destaque como porta de entrada para a evangelização de toda a Europa. No entanto, mesmo enfrentando muitas dificuldades, contava com uma palavra de conforto da parte do apóstolo Paulo, que foi um dos seus principais e mais importante fundador. O escritor buscava encorajar a Igreja de Cristo Jesus naquele lugar, tranquilizando a todos e mostrando como eles deveriam superar os problemas, buscando ao Deus que trabalha por aquele que nele espera, fazendo e realizando coisas grandes em benefício dos seus filhos e das suas filhas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Os problemas enfrentados pela Igreja do Senhor Jesus naquela cidade não era somente de perseguição, porque o Império Político de Roma confiscava os bens de todos aqueles que se convertessem ao verdadeiro cristianismo, como castigo pela desobediência às autoridades do império. Com isso, a pobreza passou a ser também uma das causas do sofrimento dos seguidores de Cristo Jesus naquele lugar. Todavia, o grande apóstolo dos gentios lhes encorajavam de que em nada eles se sentissem preocupados, porque Deus estava com eles para lhes ajudarem a vencer as lutas e suprir todas as suas necessidades. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições. A política e a politicagem neste tempo estava em pleno vapor por meio do Império Romano, que favorecia a uns em detrimento de outros. Quem estivesse do lado do Império Romano contava com o apoio das autoridades locais de cada cidade, mas quem se opusesse às ordens do Império Romano era considerado inimigo de Roma, e com isso sofriam as consequências. Paulo recomenda que os cristãos de Filipos
não recorressem, portanto, às autoridades políticas de Roma, mas que fizessem suas petições, orações e solicitações ao Deus que tudo pode e que tudo faz pelos seus filhos, pelo seu povo, para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado na vida de cada um deles. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Qualquer cidadão que tivesse passando necessidade naquela época poderia recorrer às autoridades do império, que dentro do possível era até certo ponto ajudado pelas autoridades romanas, assim como os menos favorecidos da sociedade nos tempos de hoje são ajudados pelo governo, pelos chamados programas sociais. Porém, o império político de Roma não ajudava ao cidadão que pertencia ao cristianismo, porque os cristãos eram considerados inimigos do império político de Roma, por terem abandonado as religiões oficiais do Império Romano. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Tanto Cristo Jesus, como fundador do cristianismo, quanto os líderes da igreja primitiva, ensinavam a igreja a buscar ajuda da parte de Deus por meio da oração e súplicas. A oração é um meio em que o seguidor do reino de Deus faz suas petições diante do seu Criador, conforme as suas necessidades. Orar é conversar com Deus e lhe expor o que precisamos. A oração com súplica é justamente clamar com rogos os favores de Deus no que tange às dificuldades urgentes e tudo aquilo que se faz necessário para a nossa vida. Finalmente, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Fazer oração e súplica com ações de graças é colocar diante de Deus as nossas necessidades e já agradecer antecipadamente por ser atendido, antes mesmo de a oração ser respondida. Isso é ter convicção, fé, confiança e esperança de que o Senhor nos ouve quando oramos a Ele e que a resposta virá conforme a vontade soberana do nosso Deus. O Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele responde a nossas petições porque Ele nos ama profundamente e deu prova deste seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda miseráveis pecadores. Por gentileza, compartilhe este comentário com todos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.